Bem-vindos aí novamente a um Direto do Forno. Hoje, novamente, eu vou fazer um pão, só que esse pão vai ser um pouco diferente. Mas antes disso, quero convidá-los a abrir comigo em Marcos capítulo 7 e o versículo 13. Marcos 7, 13, que diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. E validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Por que eu escolhi esse versículo? Por que eu escolhi esse pão? Esse pão é o seguinte: ele não precisa ser sovado. Ele vai fugir das tradições. Ele vai fugir dos métodos convencionais. Ele vai além, né? Como diz alguns, ele sai da caixinha. E isso é extremamente importante para as nossas vidas. Nós temos engessado a palavra de Deus. Nós temos engessado a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus é engessada. A palavra de Deus, ela é atual, viva. Mas eu me lembro muito bem quando fala em tradições. Eu era uma pessoa extremamente presa a tradições religiosas. Um homem ali, ó. Mas o Senhor me mandou para a Inglaterra. Lá eu vi como as tradições, elas são perigosas para a palavra de Deus. Como ela engessa as pessoas. O Senhor, uma vez ele virou para mim e disse: Jonathan, eu não sei por que eu sou assim, mas eu não concordo com as tendas. Que todo verão na Inglaterra se tem tendas de pregação do Evangelho. Eu disse: eu não concordo com isso. Mas eu fui convertida dentro de uma dessas tendas. Aí vem a pergunta: que lógica faz isso que ele está falando? A lógica da invalidação da palavra de Deus pelas nossas próprias tradições. No pão de hoje, simples, claro, todo mundo vai conseguir fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos 200 ou 425 gramas de farinha de trigo, né? Tanto faz o trigo que você usar. Eu vou usar com fermento, que eu gosto de usar com fermento, mas é farinha de trigo normal. Então, aí 400 gramas de farinha. Vai aí 300. Peraí que eu estou usando qualquer um, eu misturei. $400. E 25 gramas de farinha. Agora vou colocar 2 colheres de sal, colher de chá. Eu tenho essas aqui que ajudam bastante. Mais 2 colheres de chá de sal. Pode ser menos, se você gosta, né? Vou dar um pouquinho menos. E meia colher de chá de fermento biológico, mais ou menos aí 250, 200, 300, desculpa, 2 gramas, 2 gramas e meia, 3 gramas de fermento biológico. Feito isso,
Mistura. Faz um buraco no meio. E vamos para a água. Como aqui está frio, né, a água está um pouquinho amornada, na verdade, mais cedo. Já está aí descansando, já faz quase 2 horas já. Então não está quente a água, né? Eu vou botar 3 copos e 1/4. Ou desculpa, 1,5 copo de água. Eu tenho meus medidores aqui, 1 copo. E meio de água. Vamos misturar. A gente mistura aqui para integrar todos os ingredientes. Vamos terminar aqui, né? Deixa eu só pegar uma faca aqui. Mistura bem até ficar todos os ingredientes misturados. Vai ficar assim, não vai ficar bonito não, viu? Aqui dentro da bacia vai ficar bonita aquela massa que a gente é acostumado a sovar, né? Vai ficar assim, bem parecendo uma coisa bem malabanhada, como a gente diz aqui no Nordeste. Pronto. Já misturei. Vou tirar o excesso da minha mão. E a nossa primeira etapa já está pronta. Veja só como ficou. Eu sei que eu estou enrolado aqui com... né? Olha como ficou, pronto. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar descansar por média aí 12, 16, 18, 24, tudo depende aí do clima da tua casa, né? Cobrir com papel filme. Lavar minha mão para tirar o excesso aqui. Vou cobrir com papel filme. E pronto, já fez a primeira etapa. Ontem à noite eu fiz. E essa aqui está descansando desde 6 horas, já são mais ou menos aí 9, quase 10 horas. Daí você faz os cálculos. Enquanto eu vou abrindo aqui, quero que você vá pensando. Eu estou fazendo pão. Eu estou usando todos os ingredientes de um pão normal. Estou usando os ingredientes do pão. Eu vou usar esse aqui para cobrir o outro. Não fugir da lei básica do pão: farinha, fermento e água. E estou fazendo o pão. O que isso me ensina? Me ensina, meus amados, meus amigos, da importância da gente usar a palavra, de usar a base das coisas que a gente precisa fazer. Não se apegar às coisas que a gente quer, não se apegar às tradições que a gente quer, e sim se apegar às coisas verdadeiras. Olha só como ficou, dobrado de tamanho. Agora eu vou pegar a farinha.
Vou colocar aqui. Vou pegar essa massa e vou colocá-la aqui, ó. Como ela cresceu, como ela reagiu. E você viu, eu não solvei, não fiz nada. Ela tá aqui. Então, se você não gosta de solvar, você não gosta de fazer pão, mas não gosta de solvar, aqui. Algo para você poder trabalhar e ficar bom. Aqui ela. Eu vou ajeitar. Abrir um pouquinho. Dar um pouquinho de farinha para ela não grudar tanto. Dobrei uma. Dobrei duas. Dobrei três. Dobrei quatro. E agora eu vou botar ela em cima de uma papel manteiga, de papel que vai ao forno, e vou deixar ela descansar mais 2 horas para poder eu botar ela no fogo. Tem pessoas que não deixam esse tempo todo, deixa 35, 40 minutos, aí vai depender de você, do seu tempo, do que você tem para fazer, né? Como eu tenho outras coisas que eu vou precisar fazer também, então eu vou deixar ela esse tempo todinho descansando. Eu não tenho outra pronta, né? Mas aí vai ficar aí. Eu vou pausar o vídeo agora e vai ficar. Mas já fica a primeira dica: a importância da gente usar os ingredientes importantes, a palavra de Deus. Isso é o que nós devemos usar. É essa a função de pregar o Evangelho. Nós não devemos procurar engessar a palavra de Deus, prendê-la a tradições. Nós devemos usar a palavra de Deus e deixar Deus trabalhar em nossos corações e deixar Deus fazer a obra dele. Então, não se apegue, porque as tradições, os costumes e tradições, como nós acabamos de ler, ela invalida a palavra de Deus. Ah, não, mas é o jeito que eu gosto de trabalhar. Então trabalhe usando suas tradições, mas não deixe as tradições serem maior do que a palavra de Deus. Então aí vai a primeira dica e o primeiro pensamento para vocês. Aí estamos de volta. Já coloquei o pão no forno e geralmente ele é feito numa caçarola, né, feito com coisa pesada, com ferro pesado, material pesado. Esse pote ele é esquentado, mas talvez como você, eu não tenho essa panela. Eu até averiguei na internet, é em torno de 200 e poucos reais só uma panela. Eu fiz o meu jeito, pesquisei na internet como é que eu posso fazer sem ter esse devido material. E aí eu vou mostrar a você. Mas o que foi que eu fiz? Basicamente, peguei um pirex de vidro do tamanho adequado, chapisquei água, bufei água na verdade, peguei uma tampa de pizza, uma tampa de uma bandeja de pizza, uma bandeja de bolo, essa redonda, botei por cima, também bufei água, deixei esquentar um pouquinho no forno, uns 20 minutinhos aí no forno. Quando o forno estava esquentando, também ele estava ali trabalhando. E aí eu aproveitei, né, e tirei e coloquei aquele pão que ficou grande, bonito, dentro dali. Vamos ver como é que ficou, que eu estou trabalhando, não sei de você, mas eu sou uma pessoa, como eu disse até no começo, que eu sou meio que metódico com culinária. Mas quando a gente fala de questão de trabalhar na palavra de Deus, muitas vezes a gente é tão metódico que
quebra a palavra de Deus. E eu estava assistindo vídeos até de onde eu peguei essa receita que eu estou compartilhando com vocês, e ele falando o seguinte, que ele está voltando a ter a paixão porque ele visitou Nova York, visitou alguns lugares de comida. E, por exemplo, ele viu lá, ele estava lá comendo vários cheesecakes. Vai ser uma das minhas próximas receitas também, viu? E ele fez cheesecake e ele estava lá comendo várias. Ele disse, eu gosto do principal, do primeiro, do original, que há 64 anos está fazendo aquela mesma receita. Porém, com aquela mesma receita, ele acrescenta outros ingredientes por cima. Ou seja, é exatamente disso que nós estamos falando. Da importância de você ter o mesmo produto, ter as coisas certas na mão, mas usar da forma que aquele momento exige e tudo mais. As tradições, elas quebram, como disse a palavra, invalida a palavra de Deus. Mas se eu estou com a palavra de Deus na minha vida, se eu estou com a palavra de Deus nas minhas mãos, e eu falar de Deus, mas de uma forma não convencional, claro, com decência e ordem, né, minha gente? Né? Eu não vou estar falando com gírias, com palavrões, com nada disso. Né? Eu estou falando de um formato, uma forma diferente de trabalhar. E quando eu faço isso, mas eu uso a palavra de Deus, a base da palavra de Deus, não há erros nenhum. E é disso que nós precisamos voltar. Nós temos que voltar à base. Nós temos que voltar à forma de agir. Ah, não, mas eu gosto de trabalhar do jeito tradicional. Onde eu vejo o tradicional funcionar, não tem problema. Desde que a base seja o mais importante. Então vamos lá, vamos pegar esse pão. Por isso que eu estou com essa luva aqui, viu? Vamos pegar esse pão, vamos ver se funcionou. Eu aproveitei o forno, né? Que a gente não, forno, gás hoje em dia não está barato, né? Então o que a gente faz? A gente aproveita e faz outras coisas juntas. Aqui eu peguei a minha Pyrex. Eu peguei a minha Pyrex, tá vendo? Peguei a Pyrex, botei o pão que já tinha colocado dentro do papel, só que quando ele caiu meio errado. Aí o papel vai grudar um pouquinho. E aí eu vou pegar uma bandejinha. Essa bandeja aqui, gente, essa bandeja aqui, ó, ela não é para fazer isso não. Ela é de outra panela que eu tenho, mas eu estou aproveitando ela para fazer isso aqui. Ela está bem quente, literalmente acabou de sair do forno. E eu vou deixá-la descansar um pouco. Eu sempre gosto de botar vidro em cima de pano. Eu gosto de botar direto no mármore, que às vezes pode dar um choque. Eu não gosto. Então, aqui está aquele pão, no qual a gente não solveu. Como eu disse a você, infelizmente o papel, esse papel realmente ele gruda. Não gostei de trabalhar com esse papel. Mas veja só. Aquele barulhinho que quem trabalha com pão sabe e gosta de escutar. Mas vamos, daqui a pouco, vou tirar uma foto e vou publicar essa foto deste pão. Deixa eu ver se eu pego a faca aqui agora. Vamos cortar, vamos ser audaciosos, né?
Olha, olha o barulho. Olha como ele está fofinho e bonito por dentro. Sem solvar. Saindo do tradicional para fazer algo básico que alimenta. A mesma coisa temos que ser nós com a palavra de Deus. Usando o básico, saindo do tradicional, para alcançar almas que estão famintos da palavra de Deus. Pense nisso e até o nosso próximo direto do forno. Eu espero que vocês gostem. Bom apetite, como diz, né? E aproveite, mas mais importante ainda, desfrute mais e mais da palavra de Deus. Até a próxima.